longe, de repente ficou perto. O que parecia complexo ficou simples. Então, finalmente entendemos. Queremos ser melhores para os nossos filhos, encontrando novos caminhos, fazendo as melhores escolhas. Bummies Magics Premium, os tubos mágicos que trazem a evolução das fraldas com a nova tecnologia Magical Tubes. Posicionado para meninas e meninos, os tubos de gel proporcionam alta proteção contra vazamentos, pois garantem maior distribuição e rápida absorção. Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. Conheça a nova fralda Bummies Magics Premium. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Estamos aqui na diretoria de saúde da nossa briosa Polícia Militar, né? Essa polícia incansável que tem estado aí na linha de frente nesse momento de pandemia. E nada melhor, né, do que conversar com quem dirige essa diretoria, que é Coronel Elza, incansável também, né, com muita responsabilidade à frente dessa diretoria que está aqui do nosso lado e vai poder conversar, trazer informação para você de todo esse trabalho que está sendo feito nesse período tão problemático. Coronel Elza, boa tarde, um prazer enorme falar com a senhora, né, e trazer essas informações para a nossa população, para a nossa sociedade. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, é um prazer estar aqui para falar sobre a Diretoria de Saúde, onde nós comandamos, com muito orgulho, estar na Briosa. Eu já estou desde 1996 na Polícia Militar, com muita honra, e esse trabalho que está sendo realizado para nós, principalmente agora nesse período, está sendo assim bem gratificante. Coronel, vamos falar dessa situação de pandemia. A gente sabe que a Polícia Militar é uma das instituições que está aí na linha de frente, né? Principalmente no período que nós passamos por lockdown, teve muito atuante, como sempre foi. O que falar desse período, Coronel, que é sempre mais complicado, requer muito mais atenção e muito mais trabalho? Sim, a Polícia Militar, como órgão de segurança pública, e juntamente com a Diretoria de Saúde que está inserida, nós estamos nas duas linhas de frente, né? Saúde e segurança pública. Então, desta forma, nós iniciamos nossos trabalhos desde março, desde quando foi decretada a pandemia pela Organização Mundial da Saúde, que foi dia 11 de março. Nossos trabalhos começaram primeiramente com reuniões e para traçar estratégias, planejamento, plano de contingência, para que a gente pudesse estar preparado para que essa pandemia não fosse assim tão devastadora, né? Então, nós preparamos o nosso cenário aqui e tudo foi bem planejado, justamente para atender o nosso policial militar. Coronel, para que o nosso telespectador entenda, hoje a Diretoria de Saúde conta com um prédio, né, com equipes de médicos, enfermeiros, técnicos, né, e toda uma estrutura de logística. A senhora podia falar para a gente da atual situação de estrutura, né, física, efetiva e logística da Diretoria de Saúde? A Diretoria de Saúde, nós enfrentamos vários desafios nesse momento, porque logo no início da pandemia nós tivemos uma situação que o nosso prédio ele vai sofrer uma reforma. Então nós nos mudamos para o prédio do psicossocial, que é um prédio que também nós comandamos, né? É uma divisão dentro da Diretoria de Saúde. E lá nós iniciamos os nossos trabalhos para enfrentamento da pandemia. Essa estrutura, atualmente, ela está sendo montada, ela foi montada no prédio do psicossocial e nós contamos
com um efetivo na Diretoria de Saúde em torno de 48 militares, contando com praças e oficiais, e fazem diversos serviços dentro da Polícia Militar. E também nós tivemos o ingresso dos aspirantes a oficiais. Foram 15 aspirantes, que foi assim muito bem... Um reforço fundamental. Muito, assim, eu tenho a agradecer mesmo por esse ingresso, porque isso nos possibilitou o atendimento de uma forma mais tranquila, porque você sabe que dentro da Polícia Militar a gente tem vários setores que a gente atua, e aí com essa situação da entrada dos aspirantes, isso aí fez com que o nosso trabalho ficasse bem mais dividido, e as atribuições foram colocadas, foi muito bom. Esse trabalho da pandemia, ele não tem data para terminar, ou seja, a Diretoria de Saúde está empenhada, tem como foco a pandemia, e sem tempo para terminar isso? Não tem tempo para terminar. Primeiro assim, que quando nós iniciamos, justamente ainda não tinha nenhum caso no Amapá. Então, nós nos preparamos, fizemos um plano de contingência, fizemos vídeos educativos inicialmente para os policiais, fizemos um plano operacional padrão, um POP, como abordar o cidadão perante essa pandemia. E aí nós conseguimos, quando houve o pico, por volta de meados de maio, nós estávamos com 3 polos de atendimento, né, justamente no ginásio, que a gente fez o atendimento presencial, o teleatendimento, né, para os militares que queriam tirar alguma dúvida, teleorientação, teleconsulta, e um atendimento dos que não tinham nenhum sintoma respiratório, que também continuam sendo atendidos, esses militares. E agora, com essa diminuição do atendimento, nós não paramos, até porque a pandemia não acabou. Com certeza. Coronel Elza, falando especificamente desse atendimento, né, o que a senhora pode falar para a gente em termos de pessoas, militares testados, militares que foram confinados em suas residências, isolados, militares que tiveram o teste positivo, perdas de militares que infelizmente nós vimos aí em noticiários que tivemos. O que a senhora pode falar tudo sobre isso, coronel? Infelizmente, assim, essa pandemia veio trazer muitas perdas para nós, Com né? certeza. Então, o que a gente tem a dizer é que nós fizemos assim, tudo que a gente estava dentro do nosso alcance, e conseguimos transportar o militar da casa dele para um hospital, que ele pudesse ser atendido. Fizemos um apoio também à família, que isso é muito importante. Quando a gente fala militar, a gente fala da família, né, coronel? Para cada militar, a gente tem mais 3, 4, 5 pessoas que estão envolvidas, né? Então, tanto que o psicossocial também deu esse apoio em relação à família, e assim, a gente sabe que a gente consegue atender esse público porque a gente se empenha, né? E a gente faz essa divisão aí de atribuições e acaba tendo mesmo esse controle. Mas, infelizmente, em alguns casos, realmente, nós não tivemos como impedir, né, essa evolução fatal, e temos certeza que fizemos o nosso trabalho e que demos o apoio desde o início da pandemia, que a gente vem fazendo esse atendimento e as orientações necessárias. Colocamos, inclusive, um telefone funcional 24 horas com um médico, muito bom, numa escala, e esse médico justamente fazia essa orientação para o militar de que forma que ele tinha que proceder para que ele pudesse ter um atendimento. Coronel Elza, e no que diz respeito a EPI, equipamentos de poder fazer atendimento, a sua equipe está preparada, está pronta? Usa esses equipamentos? Sim, usa sim. Inicialmente nós tivemos essa aquisição de EPIs e disponibilizamos tanto para o nosso efetivo. Nós fizemos essa distribuição nos diversos batalhões, né, a equipe que estava empenhada para isso, e assim ele poderia atender. E também, de acordo com as semanas epidemiológicas e as orientações do Ministério da Saúde, que assim, inicialmente era máscara cirúrgica e depois foi liberado as máscaras que a gente chama de uso caseiro, né? Isso. Porque a gente sabe que também essa distância do militar em relação ao cidadão ou em relação a outra pessoa tem que manter em torno de 1,5 m, 2 metros, e protege, né? A máscara Com protege, certeza. mesmo que não seja
seja cirúrgica, mesmo que não seja N95, mas foi liberado pelo Ministério da Saúde que pudesse usar as máscaras de um modo geral, as máscaras caseiras, com toda aquela orientação que é feita para fazer a máscara. Coronel Elza, o atendimento aqui na diretoria de saúde, aqui na psicossocial, o prédio que a senhora está usando, está sendo feito de uma forma controlada? Há um agendamento ou é liberado? Quem tem necessidade vem até vocês? Existe agendamento e existe demanda espontânea, porque assim, ao longo do tempo, a diretoria de saúde da Polícia Militar mudou muito em relação aos integrantes. Então, hoje nós temos especialistas dentro da Polícia Militar, médicos especialistas. Nós temos médicos, assim, eu sou pneumologista, tem outra pneumologista que entrou como aspirante, nós temos médicos que atendem em cardiologia, temos médicos que também fazem, agora entrou um ortopedista. Então, para dentistas, né? Ortopedista, sim, nós temos os odontólogos. Então, existe o ginecologista, existe um atendimento por agenda, mas também existe a demanda espontânea. Essa demanda espontânea, ele é atendido, às vezes vai levar um atestado, às vezes vai fazer uma consulta mesmo com clínico geral e nós temos, graças a Deus, esse atendimento aí das diversas especialidades e também, de uma forma geral, para a parte de perícia médica. Coronel, como é que a senhora, como diretora de saúde, se preocupou com aquelas pessoas, aqueles militares que seriam considerados de risco? Pela idade, por algumas doenças já pré-existentes, como diabetes e outras mais. Como é que a senhora viu e agiu com todos esses militares? Nós temos uma catalogação desses militares, porque nós já fazemos esse acompanhamento dos diabéticos, dos hipertensos. Nós temos um serviço de enfermagem que também faz esse atendimento. Então, nós já tínhamos uma lista desses militares que fazem frequentemente o atendimento. Foram afastados automaticamente? Aí foram afastados, e aqueles que a gente não tinha catalogado e que procuraram, e que a gente tem o prontuário, né, para verificar a situação mesmo de comorbidades desses pacientes, desses militares, eles foram afastados para fazer teletrabalho, para fazer o que a gente chama home office, né? Isso. Eu vi que a senhora lá na diretoria, ali onde está sendo o atendimento, montou um acampamentozinho ali, serviu para testes rápidos, é isso? Sim, e para a espera também do militar, porque inicialmente, antes de nós termos a ideia de ir para o ginásio, nós fizemos o primeiro atendimento lá naquele local amplo, que é aquela garagem, né, que tem ao lado do psicossocial. E tendo em vista o crescimento da demanda, justamente essa tenda que foi feita foi para esperar o atendimento. E depois, para cada momento, a gente tem uma decisão, já que essa pandemia ela é muito dinâmica, essa doença. E aí nós mudamos para o ginásio e lá ficou para teste rápido. Coronel Elza, a senhora em algum momento, com toda a vossa experiência de polícia, de médica aqui na polícia, esperou uma situação mais crítica por nosso policial estar ali na linha de frente? A gente sempre se prepara para o pior, mas realmente superou, né? Porque a gente colocou um atendimento e cada vez que nós víamos que não estava, que já ia chegar ao limite, então a gente tomava uma outra estratégia. E foi um desafio para nós. Mas quando nós montamos, como eu falei, 3 cenários, e aí tudo ficou mais calmo. O ginásio é grande, ele comporta vários médicos, colocamos até 3 médicos para atendimento, com senhas, com triagem, e também aqui o teleatendimento, e lá o psicossocial para os casos que não eram de sintomas respiratórios. Aí dessa forma a gente conseguiu. A senhora teve necessidade de internamentos de policiais? Sim, tivemos necessidade de internamento, e aí levamos na ambulância para o hospital de emergência, né, que é o local que estava sendo atendido, e que de lá que eles direcionam para as unidades. Mesmo estando internado no hospital de emergência, a diretoria acompanhava esse policial internado? Sim, nós fizemos uma escala de acompanhamento, né, nos hospitais de Macapá. Então, nós escalamos um médico para ver os pacientes que internavam no São Camilo, os militares. Aí nós escalamos um outro médico para ver as situações nas unidades
do governo do estado e uma outra escala para quem estava internado no hospital da Unimed. Então, nós conseguimos acompanhar, mesmo eles internados, para saber sobre a situação, sobre a evolução de cada um. Coronel, nós vamos dar uma paradinha para a gente tomar uma água e chamar um pequeno comercial. Nós estamos conversando com a Coronel Elza, da Briosa Polícia Militar, que é diretora de saúde da Polícia Militar do Estado do Amapá. Pequeno comercial, pequenininho. Fica ligado que a gente volta já. Momentos inesquecíveis com boas companhias merecem um bom vinho. Vinho Pérgola. Paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível, perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola, uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação. Estamos de volta aqui no quartel da Polícia Militar, mais precisamente na ala de teleatendimento da Diretoria de Saúde, conversando com essa combatente, com essa operacional diretora de saúde da Briosa, Coronel Elza. Coronel Elza, a gente sabe que o pessoal, os militares da linha de frente, estão expostos. São pais de família, voltam para casa todo dia, quando terminam suas escalas. E a senhora tem tido para eles um olhar diferenciado nos atendimentos? Sim, é uma preocupação nossa, porque a missão da Diretoria de Saúde é justamente cuidar de quem protege a sociedade. Então, esse policial, a gente faz orientações, junto com a Diretoria de Comunicação, a gente produz vídeos educativos, como as coisas básicas, lavagem das mãos, uso de álcool gel, usar máscara, porque a gente sabe que mesmo aqueles, agora que a gente está no momento pós-Covid, alguns militares já tiveram Covid, já se recuperaram, mas as medidas de precaução continuam existindo. Mesmo aqueles que não têm nenhum sintoma, têm que usar máscara, porque a gente sabe que existem casos de sintomas leves que podem estar transmitindo. Então, a gente faz esse acompanhamento, faz essa orientação e a gente está aqui também no teleatendimento fazendo essa teleorientação aos militares. Apoio substancial, né, Coronel? Sim, muito importante mesmo, porque ele pode acessar da casa dele, ligar e ter esse atendimento. Coronel, a gente sabe que a Polícia Militar, como outras instituições, tem a PFEM, a Policial Feminina. Apesar de ser uma policial feminina, estar preparada para tal, é uma mulher. E como mulher, há sempre aquela sensibilidade maior, aquele olhar diferenciado para toda causa de doença, muitas das vezes mãe. Como é que a senhora tem enfrentado essa situação com a PFEM? Sim, é um desafio mesmo, porque essas policiais, desde 1989, que entrou a primeira turma de policiais femininas, e elas têm se empenhado e elas estão dando conta do recado mesmo. E existe um lema mesmo que diz assim: não pergunte se sou capaz, dei-me a missão. Bacana, que às vezes vê bacana. a mulher, aí fala assim, será que ela é capaz? Então a gente tem esse lema. E pode ter a certeza que a mulher está tão competente, está tão capaz quanto o policial homem. Sim. Coronel, no que diz respeito, a todo esse atendimento, a gente sabe que chega naquela situação do psicossocial, da cabeça. A gente sabe que a profissão é das mais estressantes. Nesse período, a senhora tem notado, tem percebido o aumento desse estresse, dessa situação que requer mais atendimento pelo psicossocial, Coronel Elza? Sim, historicamente o policial militar ele se expõe a vários riscos, né? O policial militar e até os profissionais de saúde. Então é uma carga grande que eles enfrentam, é uma carga física, porque eles colocam colete, e aí tem aquela questão da lombalgia, tem uma carga psíquica, tem uma carga cognitiva, porque ele tem que saber das leis, por exemplo, quem está no trânsito, quem está mesmo no policiamento ostensivo, tem que saber abordar, saber como abordar e o que ampara, qual a lei que ampara. Então, eles têm uma carga muito grande. E agora, na pandemia, eles têm o medo, né? Porque o medo é do ser humano, não é porque ele é policial. E o inimigo é invisível, né, Coronel? Não é porque ele é policial militar. E o militar está acostumado a enfrentar o inimigo visível, né? Isso.
e de repente ele se depara com um inimigo invisível. Então isso, eu acho que isso é o que mais, talvez a gente tenha essa preocupação com o militar para dizer para ele, enquanto diretoria de saúde, que é um micro-organismo, mas que devasta, né? Que causa muito mal. Coronel, a gente sabe que o psicossocial, ele se preocupa muito com essa situação do estresse do policial. A família também é assistida pelo psicossocial da Polícia Militar, Coronel? Sim, é assistida sim. Nós temos psicólogos, nós temos os assistentes sociais e eles fazem atendimento ao policial, à família, aos policiais da reserva também. Todos eles são atendidos dentro de uma agenda. A doutora Gorete, que é a diretora do psicossocial, ela tem feito esse atendimento juntamente com os outros profissionais da área no serviço psicossocial. Agora, Coronel, nessa situação de atendimento do psicossocial, o militar geralmente procura, ele tem aquela desinibição de achar que está precisando do psicossocial, ou há uma observação por conta dos comandantes daquelas áreas que acham que ele sim está precisando, do aquele policial dele está precisando de um atendimento? Antigamente, acho que poderia haver alguma espécie de receio de procurar o psicossocial, mas graças a Deus que esse tabu foi quebrado, né? Hoje eles procuram e o atendimento é feito e o policial, às vezes, ele é identificado pelo próprio comandante, que orienta, que encaminha, ou então ele vai com um dos nossos médicos e esse médico vê a necessidade e encaminha também. Há casos de tratamentos mais prolongados, de afastamento para acontecer esse tratamento, Coronel? Sim, há casos de afastamento, porque muitas vezes o policial ele enfrenta situações críticas, né, e que levam, a gente chama de estresse, né, pós algum trauma. E aí ele é atendido, muitas vezes ele pode ser encaminhado para fazer um acompanhamento com o psiquiatra, mas consegue reverter. Existe uma faixa etária, Coronel Elza, que chama a atenção ou não? Atinge todas as idades? Atinge todas as idades, né? Sabemos que hoje em dia, antigamente era mais por volta de 40, 50 anos, mas a gente sabe que agora está sendo a ansiedade, depressão. Pessoal mais jovem também. Pessoas mais jovens já estão tendo essa. Coronel Elza, a gente percebeu que a senhora é muito boa de datas. Pelo tempo que a senhora está aí, né, nesse enfrentamento de polícia militar, de saúde, a senhora já passou por um período tão problemático como essa pandemia que passamos? Não passamos. Eu lembro que em 2009 nós tivemos o surto de H1N1, mas não houve toda essa movimentação. E nesse número de mortes também, né, Coronel? Não houve esse número de mortes assim, tão Coronel assustador. Elza, como é que fica, a senhora é diretora de saúde da Polícia Militar, ou seja, da Polícia Militar do Amapá. Como é que fica a situação de atendimento do pessoal do interior? Tem sempre mais dificuldade de atendimentos, Coronel? Exatamente por um dos motivos da gente criar o teleatendimento. Então, o policial do interior, ele pode também ligar, ele pode ser atendido, basta ele ter uma internet, né? Então, e o telefone funcional também que nós criamos, a gente recebia muita ligação do interior, de policiais que estavam no interior e aí diziam que estavam com sintomas e a gente orientava, ou vir para a capital, ou então falava, se comunicava com um médico de lá do interior para fazer esse atendimento. Então quando foi percebido a necessidade de atendimento presencial, acontecia? Sim, acontecia. Através de médicos lá locais ou vinda aqui à cidade, à capital? Exatamente, aí a gente via a necessidade. Houve um militar que ele veio de lá do interior, foi atendido, foi internado e recebeu alta, então assim a gente fica bem tranquilo nessa situação. Hoje o interior está tranquilo? Na sua visão está tranquila? Está mais tranquila do que a capital ou não? No início, a capital tinha muito mais atendimento que do interior. Agora, no interior estão surgindo alguns casos novos. Está indo para o interior, né? Então começou na capital, houve esse pico e no interior não diminuiu. Coronel Elza, a gente sabe que hoje o efetivo da Polícia Militar é muito deficiente, né? É notório isso e há muitos anos, né? Está nessa situação por conta de aposentadorias, de afastamentos, de custos, de tudo mais, né?
Como é que fica todo esse pessoal que esteve agora nesse período contaminado, esteve em casa, se recuperou? Estão voltando para suas atividades ou ainda aguardando um tempo necessário que não corra risco ou não traga risco para os outros colegas? Essa situação de afastamento, a gente avalia caso a caso. De um modo geral, o afastamento é de 14 dias. Nós não afastamos por menos de 14 dias em relação à Covid-19. Mas aqueles que internaram, aqueles que estiveram em UTI, esses a gente dá um tempo maior. Então, avalia caso a caso, é o pós-Covid que nós estamos atendendo agora. E aí, dependendo do grau de comprometimento que houve no pulmão e comorbidade, se é diabético, se é hipertenso, é bem caso a caso, mas no mínimo 14 dias de afastamento. Coronel, uma perguntinha que não quer calar. Nós sabemos que a pandemia está aí e o foco é o Covid-19. Mas já existia antes disso muitos atendimentos por conta de outras doenças natural que o ser humano tem, que o policial militar também tem. Como é que está o atendimento a essas outras problemáticas de doença, de uma pressão alta, de um diabético e tudo mais? Como é que está acontecendo tudo isso, paralelo a essa pandemia? Exatamente, é paralelo mesmo. Por isso que nós criamos esse atendimento no ginásio para os casos com sintomas respiratórios através de uma triagem feita pelos enfermeiros. E aí nessa triagem, se tem sintomas respiratórios, é o ginásio. Se não tem sintomas respiratórios, vai para o prédio do psicossocial, que a gente tem médico lá também, para fazer esse atendimento. Então, a gente continuou com o atendimento dos outros casos que não sejam da Covid-19, não sejam de sintomas respiratórios, continuaram normalmente sendo atendidos. Em algum momento a senhora teve necessidade de aumentar o seu efetivo, a sua equipe, para ter um atendimento mais pronto ali, mais rápido, mais direto, Coronel Elza? Pronto, foi muito boa a sua pergunta, porque eu não posso deixar de falar nos voluntários. Nós tivemos a necessidade de aumentar o nosso efetivo para poder atender esse público. E aí nós solicitamos ao Comando Geral que nos mandassem, né, através dos batalhões, os militares que fossem da área da saúde, que tivessem alguma formação em saúde. E nós tivemos 19 voluntários, porque a Polícia Militar tem uma característica que é solidariedade. E uma foi família, muito né, bom. Família policial militar. E eles vieram, fizeram um trabalho maravilhoso e ainda temos alguns, já devolvemos alguns, né? Porque a gente pegou realmente naquele período crítico e foi uma ajuda importante. Eu quero até aqui agradecer a todos os voluntários que fizeram parece estar parte. se emocionando, né? Com esse agradecimento aí. Porque, né, foi de grande valia os voluntários, né? Porque a solidariedade eu acho que é um sentimento que a Polícia Militar tem. É verdade. E não foi só para a família da Polícia Militar, para a sociedade, né? Sim. A partir do momento que a senhora evita a contaminação de um policial militar, a senhora pode estar evitando de uma família da sociedade, que há essa convivência diariamente. Sim. Coronel, eu queria agradecer muito a senhora nos receber, falar um pouco desse trabalho imenso que vocês fizeram, parabenizar a senhora, toda a equipe que trabalhou, aos voluntários, que a senhora acabou de se emocionar falando deles, e deixar que a senhora faça uma recomendação aí para os nossos policiais militares que estão aí na linha de frente. Fique à vontade, Coronel. Eu quero falar aos policiais militares que nós estamos à inteira disposição para atendê-los no que for preciso, tanto na parte física quanto na parte de saúde psicológica, porque nós temos o serviço psicossocial e quero dizer que nós temos que manter as precauções de usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel, manter ainda o isolamento social, porque nós estamos na queda dessa curva da pandemia. Mas se nós não mantivermos todas essas medidas, a gente pode ter o que ocorreu em outros países, essa situação de volta, né? Então a gente quer que exatamente essa pandemia diminua. E estamos contando com a vacina, né? Essa vacina é que vai realmente dar mais uma situação de tranquilidade para nós. Enquanto isso, vamos manter todas as seguranças, todas as precauções. Eu quero agradecer a toda a diretoria de saúde, os integrantes da diretoria de saúde, todo o apoio e agradecer também ao Comando Geral, que foi incansável, tanto o comandante Matias como o subcomandante Coronel Petrúcio. Conversamos com o Coronel Elza. Eu queria agradecer a presença do grande tenente aqui da comunicação, Eli Guiab, né, que deu aqui todo o apoio necessário para que a gente
fizesse esse bate-papo com a Coronel Elza. Tenente, muito obrigado, tá? Muito operacional. Chegamos ao final do nosso programa, prometendo voltar amanhã a partir de 3h30 da tarde, nesse mesmo canal. Obrigado pela audiência, fiquem com Deus, que com Ele nós estamos. Boa tarde, obrigado.